44. Fault Scholes capítulo 411, Plano Colonial. 2. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. A maioria desses pioneiros recrutados são refugiados, pessoas que não conseguem sobreviver em seus próprios planetas devido à guerra ou à fome. Os governos desses planetas também são incapazes de resolver seus problemas de alimentação e emprego. Em condições normais, pelo menos 90% dessas pessoas morrerão de fome, e a maioria do restante se tornará bandida. No entanto, com o surgimento do Fundo de Ajuda Mútua da Orla Exterior, fundado por Claire Underwood, ela começou a organizar trabalhos de assistência para esses refugiados. É claro que esse tipo de ajuda não é gratuito. Para lhes fornecer boa comida e bebida, eles precisam trabalhar, como, por exemplo, cultivando terras degradadas. Mas, aconteça o que acontecer, é melhor recuperar terras devastadas do que permanecer no local anterior e passar fome. Além disso, o Fundo de Ajuda Mútua também lhes permite cuidar de suas famílias, sob a condição de que comprovem ter condições de sustentá-las. Caso contrário, serão deportados. A repatriação significava morte por inanição. Diante da pressão da sobrevivência, esses pioneiros trabalharam arduamente. Após o pouso do cargueiro esférico LH-3210 da classe Lukriuk, 4 enormes escotilhas foram abertas ao seu redor. De acordo com o treinamento básico que haviam recebido, os pioneiros começaram a operar diversas empilhadeiras, guindastes e caminhões de grande porte para iniciar o descarregamento. Já existe um pequeno assentamento construído na borda desta cratera chamada Mar Cinzento, porque, de acordo com análises preliminares, esta cratera com 500 km de diâmetro foi formada pela colisão de um asteroide, trazendo à superfície uma grande quantidade de minerais preciosos enterrados no subsolo, o que é muito conveniente para a mineração. Além disso, de acordo com a análise da profundidade da crosta terrestre, o fundo da cratera do Mar Cinzento corresponde a uma altitude superior a menos 6.000 metros, o que é extremamente conveniente para a extração de água subterrânea do planeta. Trata-se de um aspecto importante para atender às necessidades de vida e produção. O mais importante é que esses corpos de água subterrânea congelados são materiais cruciais para a modificação atmosférica. Alguns pioneiros da alta tecnologia aprenderam a dirigir veículos de transporte autônomos, SCVs, e começaram a usá-los para montar as áreas residenciais modulares. Há também uma enorme área agrícola hidropônica inflável e fechada em construção, e toda a colônia está em pleno funcionamento. Neste momento, Volgograd Kennedy também compareceu à garagem para verificar os veículos enviados. Eu só vi uma enorme estrutura suspensa aqui, que continha 40 M12 Warthogs e variantes de transporte de tropas, e 80 M290 Mongolses, e Kennedy também estava muito curioso para saber o que Dapino Clemente estava procurando para substituir a Vulture Overbeek que ele precisa. No entanto, quando viu claramente os dados e o formato desses veículos, sorriu imediatamente. O M12 Warthog é um Jeep com rodas, 6,3 metros de comprimento e 2,3 metros de altura. Possui um potente sistema de suspensão independente nas 4 rodas com braços oscilantes, tração integral e direção nas 4 rodas. Os 4 pneus à prova de explosão de 1,2 metro de altura garantem um excelente desempenho off-road do veículo. A velocidade máxima deste veículo todo-terreno é de 125 km por hora. E a perda de velocidade é extremamente baixa mesmo em terrenos acidentados. Além disso, utiliza um motor de combustão interna de 12 litros refrigerado a líquido e movido a hidrogênio. Este motor de combustão interna avançado decompõe diretamente a água doce em hidrogênio combustível e, em seguida, gera temperaturas extremamente altas por meio da síntese de catalisadores de carbono. Ao mesmo tempo, também pode ser alimentado por energia solar. Além disso, os veículos todo-terreno estão equipados com um canhão eletromagnético antiaéreo leve M49 Vulcan de 3 tubos, que possui boa potência de fogo. Pode-se dizer que este veículo off-road foi completamente adaptado ao ambiente do planeta Dente de Cuna. Dente de Cuna possui uma atmosfera rarefeita e raios ultravioleta muito fortes, o que permite que as células solares do veículo sejam totalmente abastecidas com energia. Além disso, o planeta é rico em recursos hídricos subterrâneos, que podem suprir facilmente as necessidades energéticas do veículo. A variante Warthog de tropa é idêntica, exceto pela torreta no teto, que foi substituída por mais assentos,
enquanto as variantes Razorback de tropa possuem blindagem pesada. Na verdade, não só este planeta, mas também esta tecnologia capaz de decompor diretamente água doce em hidrogênio pode ser considerada poderosa. Isso significa que o abastecimento logístico não precisa transportar combustível separadamente, basta levar mais água potável. Em casos extremos, você pode percorrer longas distâncias urinando no tanque, mas terá que limpar o motor depois. Observe o M290 Mongoose, que lembra um quadriciclo off-road. Ele tem 3,2 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,5 metros de altura. Atinge uma velocidade máxima de 95 km por hora e não possui armamento. É um excelente veículo todo-terreno. Utiliza um motor de combustão interna de 1000 cc, refrigerado a líquido, de 4 tempos e com injeção de hidrogênio, montado na posição central. Além disso, pode funcionar na água. O M290 Mongoose também é capaz de receber lançadores de granadas duplos na parte frontal. Após a entrega dos veículos leves e pesados, a colônia possui uma capacidade de defesa preliminar, podendo também detectar e controlar uma grande área ao seu redor, o que é extremamente útil para a expansão colonial subsequente. Sem hesitar, Kennedy conectou a comunicação, chamou o motorista para levar todos esses veículos e imediatamente organizou várias equipes de reconhecimento para iniciar o reconhecimento e o patrulhamento das áreas circundantes da colônia. No mês seguinte, devido ao grande número de edifícios modulares entregues por cargueiros, a colônia expandiu-se muito rapidamente. Em um mês, a colônia já podia acomodar 50.000 residentes. Além disso, começou a operar uma mina na encosta da cratera e 4 instalações de mineração de água subterrânea em um vale. No momento, não espere que a colônia produza nada. O primeiro objetivo é permitir que a colônia se desenvolva para acomodar todos os 500.000 pioneiros deste grupo, e o segundo objetivo é tornar a colônia autossuficiente. As instruções de Tang Xiao eram para que a colônia do Dente de Cuna atingisse 1 milhão de pessoas em um ano. No entanto, as coisas sempre podem mudar, e quando a colônia do Dente de Cuna estava em pleno funcionamento, o inesperado aconteceu. Na verdade, o planeta Dente de Cuna não é apenas a colônia da quarta civilização, existem também diversas pequenas áreas residenciais com milhares de habitantes. A maioria desses habitantes vem do planeta Anage, o maior planeta habitável do setor Mordel e a civilização mais desenvolvida deste setor. Essa civilização é dominada pelos Airo, com alguns humanos. Essas pequenas áreas residenciais também estão distribuídas no Mar Cinzento, e todos podem apreciar o ambiente único desse mar. Naturalmente, a outra parte também está ciente disso, e a área residencial é construída no fundo da cratera. Inicialmente, os dois lados viviam em paz, mas logo surgiram atritos. Nesse dia, mais de uma dúzia de membros do grupo pioneiro da quarta civilização conduziram 3 veículos off-road Warthog e 3 veículos off-road Mongoose até o fundo do Mar Cinzento, onde haviam previamente instalado um conjunto de equipamentos de perfuração e se preparado para explorar as profundezas do mar. O objetivo era detectar a camada de gelo para facilitar a formulação de um plano para construir uma instalação de modificação atmosférica e restaurar a atmosfera do planeta. No entanto, quando chegaram ao equipamento de perfuração, descobriram que ele havia explodido. Esses malditos bantas. Desgraçados! Gritou o pioneiro. Esta é a terceira vez esta semana. O que essas pessoas estão pensando? Ele ligou a comunicação e disse a Volgograd Kennedy, Senhor. Nossos equipamentos foram explodidos por aquelas pessoas novamente. Retirada temporária. Falaremos sobre isso depois de negociarmos com a civilização Airo, suspirou Kennedy. Não houve nenhum resultado depois de mais de uma semana de negociações. Disse o pioneiro em voz alta. Esta questão envolve a paz entre 2 planetas e até mesmo 2 civilizações. Não devemos tirar conclusões precipitadas. Vamos agir com cautela primeiro, respondeu Kennedy. Nesse instante, uma grande nuvem de fumaça e poeira se ergueu do outro lado, e apenas um grupo de pessoas com rifles blaster nas costas pilotava aquela moto voadora até ali. O primeiro humano saltou da moto e gritou, vocês cruzaram a linha. De onde vieram? Voltem e sumam daqui. Fortescue capítulo 412, conflito de fronteira. Ao ouvir as palavras rudes da outra parte, um Twi'lek liderado pelo grupo pioneiro da quarta civilização imediatamente se irritou, levantou-se de um salto e praguejou, quem diabos são vocês? Este planeta é de vocês? Viram a nave gigante no céu?
Suas aldeiazinhas são suas mães. Kunastot foi colonizada primeiro pelo nosso planeta Anaj. Vocês podem vir aqui para fazer negócios, mas se quiserem vir para colonizar, teremos que seguir a regra de quem chegar primeiro, leva. Gritou a pessoa do outro lado da linha, em tom áspero. O pioneiro estava coberto de sangue, sacou o rifle de pulso M8 Avenger de trás das costas e engatilhou-o com um clique. Quero ver como suas aldeias pobres me dizem que quem chega primeiro é atendido primeiro. O Twi'lek estava tão enfurecido que os tentáculos em sua cabeça pressionaram suas costas enquanto ele falava, seus olhos injetados de sangue. Para esses pioneiros, uma vez que a colônia não possa ser aberta, eles perderão seus empregos e, se ficarem desempregados, terão que ser repatriados. E se forem repatriados, terão que retornar aos seus respectivos planetas e continuar a morrer de fome. Isso é absolutamente inaceitável. Ao verem que ele moveu a arma, as pessoas do lado oposto do planeta Anaj também sacaram seus blasters e apontaram para ele. Várias pessoas a bordo dos 3 veículos todo-terreno Warthog do grupo pioneiro posicionaram-se imediatamente atrás do M49 Vulcan, apontando friamente o cano de 12,7 mm para o lado oposto. O clima ficou repentinamente tenso, e se alguém não tomasse cuidado, o tiro poderia ser disparado. Nesse instante, a comunicação de Twi'lek, o líder do grupo pioneiro, soou estridente. Ele olhou para baixo e viu que pertencia a Volgograd Kennedy. Atendeu a chamada, senhor. O grupo do outro lado é muito numeroso. Eles querem que abandonemos o Dente de Kuna. Não está indo embora, está saindo. O líder do grupo Planeta Anaj ouviu a conversa e disse em voz alta. O Twi'lek finalmente não aguentou mais. Jogou fora o comunicador e o rifle de pulso que tinha na mão, sacou sua adaga, caminhou até ele e proferiu com raiva, acredite ou não, vou cortar sua garganta e depois pegar um punhado de especiarias para enfiar dentro. O líder do lado oposto também largou seu rifle blaster, sacou um facão e se aproximou dele, dizendo, fui eu quem contrabandeou especiarias hoje. Vamos lá. Deixe-me ver se esses poucos gramas de carne no seu corpo são suficientes para eu pegar. O Twi'lek caminhou até ele com uma expressão sombria, lambendo os dentes caninos. Parem. Parem. Parem para mim. Volgograd Kennedy gritou furiosamente pelo comunicador que caiu no chão. Se vocês têm as qualificações para tomar decisões em nome de seus respectivos planetas, então me digam. Se vocês podem arcar com a responsabilidade, me digam. Afinal, os Twi'leks eram membros do grupo pioneiro, recrutados há apenas alguns meses. Devido à sua personalidade direta e ousadia de se expressarem, foram promovidos a capitão, mas ele também sabia, naturalmente, que por trás do grupo pioneiro estavam o planeta Aurora e o quarto grupo, e sabia o quanto era importante, então recuou após bufar algumas vezes. No entanto, o povo do planeta oposto, Anaj, continua provocando, porque você está com medo. Ah, covarde! Como ousa vir colonizar com essa corpulência? Volte para casa e traga seus filhos. Ah! Calhe a boca! Gritou Kennedy. Eu sou o oficial de mais alta patente do grupo colonial do planeta Aurora. Se houver algo a dizer, que seu comandante fale comigo. Teu, recue. Teu era o nome do Twi'lek. Ele jogou a adaga no chão com ressentimento, voltou para o Warthog e não disse nada. Ao verem a retirada, as pessoas do planeta Anar riram alto, e algumas até levantaram as calças e urinaram na frente delas. Vocês ouviram isso? Recuar. Vendo que Teu não havia dado a ordem, Kennedy gritou furiosamente mais uma vez. Recuar, vamos embora. Teu acenou com a mão. Os membros do grupo pioneiro da quarta civilização deixaram o equipamento de perfuração destruído pelos bombardeios, saíram do fundo da cratera do Mar Cinzento e retornaram à colônia da quarta civilização localizada fora da cratera. Nesta cidade colonial oficialmente chamada de Chifre Negro, Volgograd Kennedy, líder do grupo pioneiro, conectou a comunicação de Tan Xiao. Meu senhor governador, nossa operação de colonização encontrou obstáculos. Pessoas do planeta Anaj estão nos impedindo de prosseguir com a perfuração no Mar Cinzento. O que é o Mar Cinzento? Por que vocês querem perfurar o Mar Cinzento? Perguntou Tang Xiao, franzindo a testa. Ele tem estado ocupado com outras coisas. Agora que o movimento separatista iniciado pelo Conde Dooku no anel exterior da galáxia está se intensificando, Tang Xiao também está percorrendo vários planetas do anel exterior. Por um lado, ele está expandindo a influência do planeta Aurora. Por outro,
Tudo depende de encontrar um aliado adequado e fortalecer o poder da aliança maçônica. Além disso, ele também vem recebendo treinamento de Dar Tenebros para aprimorar sua força e aprender mais conhecimentos proibidos do lado sombrio. Basicamente, ele não prestou atenção às operações de colonização em Kunastot, e agora ouviu dizer que havia conflitos com outros planetas, então perguntou sobre isso. É o seguinte. O Mar Cinzento é a maior cratera do Dente de Kuna, e há muita água congelada sob ele. Nosso plano é construir um dispositivo de reforma atmosférica no fundo do Mar Cinzento para decompor a água subterrânea, que é um dos principais materiais para adensar a atmosfera. Então, precisamos fazer algumas perfurações no fundo do Mar Cinzento, explicou Kennedy. Bem, o pessoal do planeta Anaj não vai deixar você perfurar, certo? Perguntou Tang Xiao. Sim. Então, espero, senhor governador, que o senhor possa se comunicar pessoalmente com o povo do planeta Anaj para confirmar o futuro relacionamento entre as duas partes. Afinal, trata-se da paz entre dois planetas e duas raças. Não me atrevo a tomar decisões precipitadas, disse Kennedy. Tang Xiao assentiu. O planeta Anaj é a capital do setor Model e o maior planeta de todo o setor Model. Antes da nossa chegada, a civilização Aero também era a raça mais poderosa e desenvolvida do setor Model. Eles também possuem seu próprio mundo fundição e mundo mineração, então certamente não querem nos ver expandir. De fato, Vossa Excelência Governador, veja. Tang Xiao acenou com a mão e interrompeu as palavras de Kennedy. Estou ocupado cuidando dos assuntos da República agora, e um planeta Anaj não vai me distrair. Já que eu nomeei como oficial de mais alta patente do grupo pioneiro, então cabe a você negociar com o planeta Anaj. Mas meu status não é suficiente. Disse Kennedy, de cabeça baixa. Por que você acha que aqueles pássaros do planeta Anaj podem ser comparados a mim? Se não, então seria apropriado que eles falassem com você? Disse Tang Xiao friamente. Sendo assim, espero obter uma orientação, disse Kennedy. A direção está em suas mãos, como o mais alto comandante do grupo pioneiro. Você já me decepcionou muitas vezes. Espero que desta vez possa me dar uma resposta. Tang Xiao disse, e o que posso fazer é lhe dar o apoio necessário. Envie um cargueiro LH-3210 da classe Lucreuc de volta. Você ainda precisará de mais suprimentos. Fault Scourge capítulo 413. Bloqueio em ambas as extremidades. Volgograd e Kennedy começou a beber novamente, e desta vez bebeu muito, e havia várias garrafas de vinho vazias espalhadas ao seu lado, e todo o seu corpo cheirava a álcool. Ontem, o cargueiro Lucreuc classe LH-3210 enviado ao planeta Aurora retornou, trazendo 100 mongoses, 80 warthogs, 20 Torsiege Walkers, 20 Vulture Overbeakers e 10 Odin Combat Walkers, que acabaram de concluir a pesquisa e o desenvolvimento e saíram da linha de produção. Além disso, havia 40 caças Wright, 5 caças A/G-24 Bansei, 10 fragatas leves da classe Stilat e 10 fragatas leves da classe Shiken. Havia 150 pilotos de caça e 1000 fuzileiros navais. O comandante era o coronel Xiao Guangua. Caro Suarton também compareceu como observador de combate. Além disso, foram instaladas 2 linhas de produção para a fabricação de diversos mísseis e 1000 toneladas de gás explosivo comprimido. Há também 1 milhão de toneladas de suprimentos, incluindo alimentos, medicamentos, água potável e muito mais. Seria lógico supor que Kennedy deveria estar feliz em ver tantos suprimentos chegando, mas ele não está nada feliz. Nem mesmo este navio de munições foi descarregado. No porão de carga do cargueiro LH-3210 da classe Lucreuc. Esses pilotos e fuzileiros navais apenas lhes forneciam boa comida e bebida, e não lhes era permitido trabalhar. Mas ele próprio ainda organiza a expansão de toda a colônia de forma ordenada. A população de Noiri City ultrapassou os 80 mil habitantes, e áreas de mineração e agricultura também foram estabelecidas. No entanto, ele nunca mais enviou ninguém para perfurar o Mar Cinzento. Kennedy abriu outra garrafa de vinho, tomou um grande gole, olhou para o cargueiro cheio de munição do lado de fora da vigia e praguejou bêbado. Você está tentando me matar, seu filho da puta. Vossa Excelência. Tang Xiao não disse uma palavra e enviou diretamente um navio de munições. O significado era muito óbvio. Quer seja a luta ou paz, a decisão cabe a vocês. Eu prepararei tudo do meu lado e vocês poderão escolher o caminho a seguir. Mas Kennedy também não é idiota. Ele sabe, naturalmente,
que não conseguirá controlar a situação aqui. Isso não tem nada a ver com falta de habilidade, mas sim com status. É impossível para a civilização Anaj aprová-lo para negociar, e eles considerarão a quarta civilização como desdenhosa por enviar apenas um governador regional para negociar. Na verdade, ele já havia conversado com um oficial Anaj ontem, mas o resultado foi muito ruim. A outra parte insistiu que a quarta civilização deveria cessar suas atividades coloniais e deixar a fortaleza de Kuna. Os dois lados sequer tinham uma base para a negociação. Nesse instante, o ajudante entrou, olhou para as garrafas de vinho espalhadas pelo chão, balançou levemente a cabeça e disse: Senhor, a civilização Anaj deseja que negociemos novamente. Quando? Kennedy tomou outro gole de vinho. 30 minutos depois. Preparem-se, terei plena autoridade para falar com eles. Kennedy pronunciou a palavra plena autoridade com força, como se quisesse extravasar seu mau humor. Chegamos à sala de comunicações da nave espacial e, após aguardarmos um pouco, a comunicação foi estabelecida. A imagem de Airo, uma mulher de meia idade, apareceu na projeção holográfica. A civilização Airo é uma raça de pássaros. Todos eles possuem belas penas na cabeça. São esguios e frequentemente atingem até 2 metros de altura. Têm membros finos com 3 articulações. Quando jovens, costumam ser considerados muito belos e graciosos, mas quando envelhecem, adquirem uma aparência de bruxas, o que é bastante assustador. Assim como a Aero da frente, deixa interpretar a velha bruxa e a filha do mar sem nem mesmo usar maquiagem. Aero olhou para o Kennedy e disse em tom severo: Eu sou Terala Ziad, secretário de Estado do planeta Anaj. Sobre a colonização ilegal em Kunastot, espero que o planeta Aurora dê uma resposta. Como uma raça aviária, a voz do Zairo era tão áspera quanto o relincho de um corvo. É claro que, quando jovens, suas vozes eram muito claras e agradáveis, mas esse período não durava muito. Em outras palavras, se você tiver a sorte de se casar com Mairo, os primeiros 3 anos serão um lindo conto de fadas, os próximos 3 anos serão um drama juvenil de idolos e o resto da sua vida será um filme de terror. Volgograd Kennedy esfregou as orelhas e disse: Esperamos perfurar a cratera do Mar Cinzento para nos prepararmos para a futura transformação da atmosfera do Dente de Kuna. Isso deve ser algo mutuamente benéfico. Não há benefício mútuo. O aglomerado estelar Kuna é a esfera de influência de nossos Airo. No início, permitimos que vocês colonizassem o sistema Endor, o que já é extrajudicial. Não vão longe demais. Disse Terala Ziad bruscamente. Kennedy suspirou e disse: Você não pode dizer isso. Eu verifiquei seu assentamento em Dente de Kuna. A julgar pela idade do prédio, ele tem pelo menos 20 anos de história. Ou seja, com base em suas capacidades atuais, é realmente impossível desenvolver Dente de Kuna em grande escala, mas nós podemos. Portanto, esperamos que possamos desenvolvê-lo juntos. Nossa própria esfera de influência, podemos desenvolvê-la como quisermos. Não tem nada a ver com você. Mesmo que construamos apenas uma vila em 100 anos, não tem nada a ver com você. Agora, suma daqui do Dente de Kuna. Terala Ziad ruge. Todos são membros da República. Com essa sua atitude, como podemos continuar a discussão? Kennedy franziu a testa. Perguntem vocês mesmos ao planeta Aurora. Vocês são os gananciosos que não só estabeleceram colônias ilegais em Kunastot, como também praticaram mineração em larga escala em Kunazei. Vocês ultrapassaram nossos limites. Disse Terala Ziad em voz alta. Espere um minuto. Eu não sabia que estávamos minerando no olho de Kuna. Kennedy ficou chocada. Não pense que eu não sei de onde veio o Nuteinin Group. O rosto de Terala Ziad estava sombrio. Eu acho que posso confirmar isso. Precisamos encontrar uma maneira de chegar a um consenso, respeitando as diferenças, e desenvolvê-lo em conjunto. Kennedy estava suando frio. Então você é apenas um governador local. Que qualificações você tem para falar? Antes que o governador do seu planeta Aurora venha falar comigo pessoalmente, vamos interromper todos os canais de negociação. Dou a você 48 horas padrão para se retirar. Todas as naves espaciais devem ser retiradas e a colônia que você construiu será administrada pelo planeta Anaj. Caso contrário, você arcará com as consequências. Terala Ziad bufou friamente e cortou a comunicação. Volgograd Kennedy enxugou o suor frio da testa e rapidamente reconectou-se à comunicação com Tang Xiao. Vendo a expressão obviamente impaciente de Tang Xiao, disse cautelosamente: Meu senhor governador,
Porque o grupo de mineração unida ainda está minerando em Kunazei. Este incidente inflamou os ânimos da população de Anage. O senhor acha? Tang Xiao disse friamente. Volgograd Kennedy, você está dirigindo a política de expansão da nossa quarta civilização ou está me ensinando como fazer as coisas? Não. O que eu quero dizer é que as ações do grupo de mineração unida são muito imprudentes, o que nos coloca em conflito direto com a civilização Airo. Kennedy explicou rapidamente. A política estabelecida da quarta civilização é ocupar todo o aglomerado estelar Kuna. Se esse objetivo não for alcançado, quem arcará com a derrota o mesmo genocídio que poderemos enfrentar em guerras futuras? Você. Tang Xiao proferiu essa frase friamente. Depois disso, a comunicação foi abruptamente interrompida. Faustskoll capítulo 414, Paz forçada. Após desligar a comunicação com Tang Xiao, Kennedy sentou-se no chão, desfalecida, encostada na parede, bebendo muito. Ele compreendeu que esse conflito era inevitável. Mas a lembrança que ficou profundamente gravada em sua mente, mesmo após a longa hibernação, não pôde ser apagada, e ecoou novamente em seus ouvidos. General Kennedy. Os agentes do Império invadiram nossa estação espacial e plantaram bombas em áreas residenciais. Eles exigem que o senhor retire suas tropas imediatamente e cesse o ataque à fortaleza. Não. Eu sou um soldado. A missão que me foi confiada por minha pátria é capturar a fortaleza e abrir as portas para o coração do Império. General. Sua esposa e filha estão dentro da estação espacial. Agentes imperiais as sequestraram e as penduraram na praça. Se eu retirar minhas tropas daqui, qual será o sentido da morte das dezenas de milhares de soldados que morreram nesta batalha? Todo o exército obedece às ordens. Ataquem. Ataquem. Ataquem com todas as suas forças. Ponto general. Pare de lutar. Os agentes imperiais do Império estão torturando sua esposa e filha. Eles afirmam que para cada soldado que morrer na fortaleza, eles arrancarão um pedaço de carne dele. Digam a eles que sinto muito por eles. Eu sou um desgraçado. Eu sou um maldito desgraçado. Assim que a fortaleza for capturada, eu me desculparei com a morte. Digam a todo o exército para continuar atacando. General. Pare. O presidente da federação ordenou pessoalmente que todo o exército parasse de atacar. Nós negociamos a paz com o Império. Seu desgraçado. Falar de paz agora. Onde vamos colocar as dezenas de milhares de soldados que morreram em batalha? Não importa. Continuem lutando. General. A notícia das negociações de paz foi comunicada a todo o exército, e algumas tropas já começaram a recuar. Boas notícias. Após 5 anos de guerra entre a Federação e o Império, os dois lados finalmente chegaram a um consenso. O conflito entre os povos da Federação e do Império não é irreconciliável. Nos próximos dias, construiremos juntos um mundo civilizado e harmonioso. Na minha qualidade de presidente da Federação, eu lhe concedo a mais alta condecoração por mérito. Se não fosse pela sua bravura em combate e pela pressão exercida sobre o Império na fortaleza, as negociações de paz não teriam sido possíveis. Você é o herói de guerra da nossa federação. Que se dane seu herói de guerra. Smack. Ah! Como ele se atreve a bater no presidente. Peguem-no. Eu, Kennedy, sou um general veterano que sobreviveu à guerra. Lutarei pelos direitos que nós, veteranos, merecemos. A federação não pode se esconder assim. Organizaremos um desfile. Iremos diretamente ao Palácio Presidencial para uma manifestação. Volgograd Kennedy, você agrediu o presidente em público e tentou incitar uma rebelião. Seu crime deveria ter resultado em prisão perpétua, mas como você já foi um herói de guerra, agora será transferido para servir como diretor de logística desta mina. Viva o resto da sua vida aqui. Você se tornou uma mancha em nossa federação. Todos os seus atos serão apagados e, de agora em diante, você jamais existirá na história da federação. Desde o início, você era apenas um diretor de logística de uma mina. General Kennedy. General Kennedy. Senhor. Senhor. Volgograd Kennedy abriu os olhos de repente e se viu deitado na sala de comunicações com uma garrafa de vinho vazia ao lado, e seu ajudante o sacudia pelos ombros ansiosamente. Senhor. Senhor. O que? O que há de errado? Kennedy esfregou as têmporas inchadas. Há quanto tempo estou dormindo? Já se passaram 4 horas desde que o Airo nos deu o ultimato, disse o ajudante. Sempre pensamos que vocês estavam negociando com o Airo aqui, e demorou muito para percebermos que algo estava errado.
Então viemos verificar. Na verdade, eu dormi 4 horas. Desgraçado. Kennedy cambaleou e tentou se levantar, mas seus pés escorregaram e ele quase caiu novamente. O ajudante o auxiliou rapidamente. De repente, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Espere um minuto. O que você acabou de dizer? Que ultimato? Há 4 horas, os Airo nos deram um ultimato. Devemos retirar todas as naves espaciais em 48 horas padrão. Caso contrário, que o governador do planeta Aurora explique tudo pessoalmente, disse o ajudante, ambicioso. Aquele desgraçado do Tang Xiao nunca vai resolver isso. Se o assunto chegar às mãos dele, ele só vai mandar uma frota. Para piorar ainda mais as coisas. Disse Kennedy, levando a mão à testa. Mas os Airos são tão agressivos, receio que não tenham intenção de serem gentis. O ajudante disse, um tanto exaltado, se querem guerra, que venha a guerra. Kennedy, de repente, ficou furioso como um leão. Agarrou o ajudante pela gola e rugiu alto. Você acha que lutar é brincadeira? Acha que lutar é pregar peças? Você fica pensando que, por trás de cada figura morta, há uma mãe desesperada, uma esposa triste e uma criança solitária. O quanto você sabe disso? O ajudante não tinha noção da coragem que demonstrara e gritou para Kennedy, somos o quarto desastre natural. Nossos ancestrais passaram por 3 desastres naturais e guerras para chegarmos até aqui. Por que deveríamos ter medo da guerra? Devemos abraçar a guerra. Apreciar a guerra. Crescer e nos fortalecer na guerra. Se você tem condições, vá para a frente de batalha com uma arma no ombro. Vá e testemunhe a morte. Vá e testemunhe o que é uma guerra de verdade. Se houver uma chance, eu irei. Contanto que me dê uma palavra. O ajudante se acalmou após gritar essa frase, deu um passo para trás, fez uma saudação militar e disse, embora seja presunçoso, essa é realmente a minha ideia, senhor. Após falar, ele se virou e saiu da sala de comunicações. Volgogrado Kennedy estremeceu, encostou-se à parede e saiu, resmungando, não. Vocês não podem começar uma guerra assim. Ele chegou ao escritório e disse ao ajudante, que já o aguardava um passo antes, ordene a toda a colônia que se contenha. Aconteça o que acontecer, vocês não devem entrar em conflito com o Airo. Mas senhor, os Airo já se meteram conosco. Eles atiraram? Não. Então me detenham. Estão me ouvindo? Disse Kennedy. Senhor, não acho que esta seja a decisão correta. O ajudante parecia preocupado. Kennedy aproximou-se do ajudante, encostou seu rosto barbudo na ponta do nariz dele e disse com firmeza, escute. Antes que Tang Xiao me substitua, eu sou o comandante supremo aqui. Portanto, obedeça às minhas decisões. A decisão de Kennedy foi rapidamente comunicada a toda a colônia de Point Noire, e quase todos os membros do grupo pioneiro praguejaram ao ouvi-la. Mas não podiam evitar. Kennedy era de fato o oficial de mais alta patente ali. Antes que alguém com status superior no planeta Aurora se pronunciasse, suas palavras eram ordens. Fortescue capítulo 415, Poder Coruscante, a capital da República Galáctica, é o Capitólio da República. Espero que a República possa resolver esta questão. O planeta Aurora conspirou com o grupo de mineração Unida, construiu ilegalmente uma colônia no planeta Dente de Cuna e explorou minérios ilegalmente em Olho de Cuna. O senador Aeromo Chardis Mulachis fez as acusações contra o planeta Aurora no Senado. Antes de nos acusar, espero que você leia atentamente a Constituição da República e veja qual artigo o planeta Aurora violou, respondeu Francis Underwood, senador do planeta Aurora, com desdém. De acordo com a Constituição da República, para colonizar um planeta é preciso obedecer aos direitos do proprietário original. Isso é para os aborígenes, então você quer dizer que a civilização Airo são os aborígenes de Kunastot? Se for esse o caso, então podemos colonizar o planeta Anage, disse Francis. E você nem sequer seguiu a regra mínima de quem chega primeiro, e atendido primeiro, disse Muchardis em voz alta. Quem chegar primeiro, leva. Essa afirmação é interessante. Então, basta construirmos uma casa destruída em cada planeta da galáxia e aí eu posso dizer para todos que quiserem vir desenvolver essa casa, quem chegar primeiro, leva. Ah, isso é um atalho para ficar rico, zombou Francis. Houve risos irônicos no Senado. Pode-se dizer que Francis é uma figura influente no Senado atualmente, e que possui muitos apoiadores. Comparada com a civilização Airo do planeta Anage, que raramente tem contato com a República,
A influência política das duas é completamente diferente. Esta situação é completamente diferente. O aglomerado estelar de Kuna é a esfera de influência da nossa civilização Airo. Mushar diz, naturalmente, não se opôs à eloquência de Francisco e começou a falar com veemência. Alcance de influência. Isso é muito interessante. Francis levantou-se abruptamente, mordeu a palavra interessante com extrema força, apoiou as mãos na plataforma antigravidade e disse entre dentes cerrados, deixe-me contar algo interessante. Vamos começar. A civilização Airo, originária do planeta Maia Covel, foi a primeira raça no setor Mordeu a possuir capacidades de navegação interestelar. Depois de dominar a tecnologia de navegação interestelar, vocês começaram a se expandir no setor Mordeu. No planeta Ovise III e no planeta Toner, estabeleceram enormes fundições de naves, fundaram uma colônia no planeta Vazan e, finalmente, ocuparam o maior planeta habitável do distrito estelar de Mordeu, o planeta Anage. E daí? Este é o resultado do árduo trabalho de nossos ancestrais. Francis apontou para o nariz e disse solenemente, e então? A origem do planeta Aurora é apenas um grupo de refugiados de guerra. Com nossos próprios esforços, estabelecemos nosso próprio lar no sistema Endor e também cooperamos com os aborígenes. Os Ewoks são bons amigos e agora fazem oficialmente parte de nós. Trabalhamos duro o tempo todo, do zero, para tornar nosso lar um pouco melhor. Estamos até comprometidos em ajudar o resto da galáxia. Quando os planetas estão em apuros, até nós mesmos temos que apertar os cintos para ajudar. Posso lhe dizer com toda a responsabilidade que, no ano passado, o planeta Aurora exportou 4 bilhões de toneladas de grãos. Calculando com base no consumo anual de 0,5 tonelada de grãos por pessoa, isso significa que alimentamos 8 bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o que está fazendo o seu planeta Anage? Expandindo sua esfera de influência. Você. Eu. Posso te contar. O que eu vi foi uma raça poderosa ocupando quase 10 planetas com uma população total de mais de 5 bilhões, exibindo seu poder diante de uma raça com uma população total de não mais que 5 milhões. Queremos transformar a atmosfera de Kunastot, isso é uma questão de grande mérito, mas você está nos falando sobre esfera de influência. Desde a fundação da República Galáctica, o princípio fundamental do nosso país é desafiar e resistir ao poder. Império Infinito, Império Eterno, Império Zit. Esses poderes foram derrotados por nós. Agora, diante do poder da civilização Airo, quero dizer que lutaremos até o fim. Francis disse apaixonadamente. Muito bem dito. O senador de Malastare, Ain Leiten, foi o primeiro a se levantar e aplaudir ruidosamente. Impulsionados por ele, um grande número de senadores da facção do Novo Anel e senadores dos distritos do Anel Exterior e da Estrela Central também se levantaram para expressar seu apoio a Francis. O senador Mushardis ficou furioso e disse em voz alta para o velho deus, o supremo chanceler Palpatine, que estava sentado no meio, a República Galáctica vai tolerar um ato de agressão como esse. Infelizmente, senador Mushardis, tanto o planeta Dente de Kuna quanto o planeta Olho de Kuna são planetas desabitados, sem nativos inteligentes, e a influência dos Airo nesses dois planetas não ultrapassou 30%. Portanto, a colonização e a mineração do planeta Aurora não violam as leis da República, disse o Supremo Chanceler Palpatine lentamente. Isso é um absurdo. Mushardis exclamou em voz alta, quando nós, Airo, nos juntamos à República Galáctica há 20 anos, o aglomerado estelar Kuna, o aglomerado estelar Zumi e a área estelar Model eram nossas esferas de influência desde tempos imemoriais. Por que, depois de nos juntarmos à República Galáctica, nossas esferas de influência serão afetadas? Esta é a lei da República, e lamento, senador Mushardis, disse Palpatine, balançando a cabeça. Se assim for, nós, Airo, defenderemos nossas esferas de influência à nossa maneira. Mushardis ficou furioso, pronunciou a frase e comandou a plataforma antigravidade para voar em direção à saída, pronto para partir. Então você quer usar o poder para resolver o problema? Não se esqueça, esta é a República Galáctica. Nenhum poder é bem-vindo aqui. Francis não achou que isso fosse suficiente e jogou mais lenha na fogueira. Após a saída de Mushardis, Palpatine olhou para Francis e perguntou com um sorriso sarcástico, desde quando o planeta Aurora se considera fraco? Comparado com os Airo, quem é você? E quanto ao poder? Como sempre insistimos, o planeta Aurora anseia pela paz e está muito disposto a contribuir para a República,
respondeu Francisco com um sorriso. Sistema Endor, órbita extraterrestre de Kvir, nave Manglore. Olhando para o documento à sua frente, Tan Xiao disse com um leve sorriso: parece que o grupo pioneiro tem muitas opiniões sobre Volgograd e Kennedy. Veja, esta é a 20ª reclamação. Governador, creio que o comportamento de Kennedy em Kunastot prejudicou de fato a reputação da nossa quarta civilização. Se necessário, recomenda-se a sua substituição, disse o chefe de gabinete Qijan. Discordo. A opinião de Kennedy está correta. Devemos ser cautelosos ao iniciar qualquer guerra, especialmente porque nosso alvo é o Senhor Supremo do setor Model, a civilização Airo. Sua população e área de controle superam em muito as nossas, disse a ministra da Administração, Dapino Clemente. Mas se você diz isso, na verdade não está negando a possibilidade de guerra. O barão Elmutizemo deu uma risadinha. A dificuldade da guerra depende dos nossos objetivos pré-estabelecidos. Por ora, somos capazes de derrotar a civilização Airo em um curto período de tempo, mas a guerra não pode ser adiada. Caso contrário, cairemos em uma guerra prolongada e não conseguiremos vencer, disse o general Xian Wei, comandante em chefe do exército. Pessoal, isto é na República Galáctica. Mesmo que uma guerra seja travada, a República terá que arbitrar no final. Espero que todos entendam isso, disse Francis Underwood, que participou da reunião por meio de comunicação remota. Tan Xiao assentiu e disse: decidi manter a posição de Volgograd e Kennedy e não interferirei em nenhuma de suas ações no planeta Dente de Kuna. Para fortalecer sua autoridade, farei um comunicado oficial reiterando isso. Isso pode atrasar nosso processo de colonização no sistema dental de Kuna, disse Qijan em voz grave. Não. Eu só acho que as coisas vão ficar muito interessantes. Tan Xiao sorriu. Talvez o que Kennedy insistiu seja exatamente o que precisamos. Scholz capítulo 416. Agravamento da situação sistema dentário de Kuna, espaço sideral. A luz branca oscilou por um instante, e mais de uma dúzia de naves espaciais apareceram repentinamente, das quais 3 eram fragatas CR-12, 3 eram fragatas leves da classe Defender e as demais eram naves de transporte. Essas naves espaciais são todas naves eliminadas pela frota da República Galáctica. A maioria delas são produtos obsoletos, remanescentes da guerra Sith anterior. Em uma das naves espaciais, uma mulher Airo de meia-idade estava sentada no assento do capitão. Os Airos são uma sociedade matrilineal, e as mulheres geralmente têm um status mais elevado, pois, como uma raça de pássaros, as mulheres que detêm o poder reprodutivo também garantem a continuidade da espécie. A mulher Airo olhou para os 5 enormes cargueiros da classe Lukriok, LH-3210, que apareceram no radar, e sua expressão tornou-se um tanto horrenda. Ela conectou-se ao sistema de comunicação da colônia Airo, e o oficial da colônia que apareceu na projeção holográfica a viu rapidamente, curvou-se e disse: General Teusei, eu não esperava que Sua Majestade a Rainha Airo a enviasse para tratar deste assunto pessoalmente. A aerofêmea chamada Teusei assentiu levemente com a cabeça e perguntou: como as pessoas do planeta Aurora reagem ao nosso ultimato? Não houve resposta, e Tan Xiao, o governador da Estrela da Aurora, não tem intenção de nos contatar. Sua colônia continua operando normalmente, exceto pelo fato de não terem cruzado novamente a borda do Mar Cinzento, e nada mudou. O oficial da colônia respondeu: a propósito, Volgograd Kennedy, o comandante regional do outro lado, tem nos pedido para negociar, mas obviamente ele não pode tomar nenhuma decisão e não tem outra opção a não ser implorar por um cessar-fogo. Teusei olhou para um delicado cronômetro em sua mão e disse: ainda faltam 2 horas padrão para o prazo final. Parece que o planeta Aurora vai mergulhar de vez na escuridão. Sim, acredito que Sua Majestade a Rainha esteja totalmente preparada. Teusei disse: é fácil lidar com o planeta Aurora, uma pequena colônia com uma população de apenas alguns milhões. As naves espaciais produzidas em nosso mundo fundição Ovise III, por si só, seriam suficientes para submergi-los completamente. No entanto, agora a opinião pública da República Galáctica está contra nós. Portanto, a instrução de Sua Majestade é não usar nossa força espacial, mas sim dar uma lição à colônia do planeta Aurora. Foi uma escolha sábia. O planeta Aurora tem muito a ver com o quarto grupo, e isso é algo a que precisamos prestar atenção. Nossos diplomatas estão trabalhando arduamente para garantir que o quarto grupo não se envolva. Mas se eles realmente quiserem intervir, não importa.
A reputação do Senado já é ruim há muito tempo, e se eles ousarem intervir, a opinião pública se voltará imediatamente contra eles, disse Teusei com um sorriso irônico. Mal posso esperar para ver Tang Xiao, o governador do planeta Aurora, uivando aos pés da nossa rainha. O oficial da colônia curvou-se e disse: o aglomerado estelar Cluna deve estar em nossas mãos. A área estelar Model fica muito longe do centro governante da República e é rica em recursos, inúmeros planetas e rotas de hiperespaço. Esta é a melhor área para nós, Airo, dominarmos. Dominar até mesmo os úteis no espaço é o nosso futuro. Portanto, pelo inquieto planeta Aurora, vocês devem se render ou morrer. Teusei acenou com a mão violentamente e disse em voz alta: tudo está como a rainha deseja. Preparem-se para o pouso. Trouxe 5.000 soldados, todos em trajes civis, para mostrar um pouco de cor à colônia do planeta Aurora. Governador, tem certeza de que não quer responder diretamente à civilização Airo? Isso pode realmente levar à guerra. Neste momento, os Airo enviaram vários navios de guerra e de transporte. Volgogrado Kennedy ainda faz um último esforço pela paz. Deixe-me enfatizar novamente, Kennedy, este assunto foi provocado primeiro pelos Airo, mas o ultimato deles exigiu que eu explicasse isso a eles pessoalmente. Você já parou para pensar no que isso significa? Disse Tang Xiao com leveza. Eu entendo, mas isso é como começar uma guerra. Disse Kennedy quase em tom de súplica. Você sabe o que está me preocupando agora? Disse Tang Xiao de repente. Se eu puder compartilhar suas preocupações, estou disposto a fazer qualquer coisa. Kennedy quase levou a cabeça ao estômago. O que mais me incomoda é que, antes que a guerra do lado da República comece, eu não posso revelar muita coisa, e não posso enviar minha frota diretamente aos líderes da civilização Aero para depois avisá-los com um canhão turbo laser de alta potência que não se deve mexer com algumas pessoas, disse Tang Xiao friamente. Mas será que é bom para nós começar uma guerra contra a civilização Aero? Há muitos benefícios: treinar tropas, testar armas, exercitar táticas e expandir o território. Mas ir para a guerra significa muitos sacrifícios. A expressão de Tang Xiao de repente ficou um pouco estranha, e ele sorriu e disse: então, Volgograd Kennedy, farei o possível para que você permaneça nesta posição e não interferirei em todas as suas decisões. Confio em você. Vossa Excelência, na verdade, espero renunciar. O desenvolvimento das colônias certamente enfrentaria todos os tipos de perigos. Agora que os perigos surgiram, você está pronto para fugir? Deixe-me dizer uma coisa: os 500.000 pioneiros serão entregues a você. Você pode levá-los embora. Cabe a você decidir para onde ir. Se você renunciar, tudo bem, mas não enviarei novas pessoas para assumir o comando e não quero me preocupar com o destino delas. As palavras de Tang Xiao eram como as de um demônio. Mestre governador, por que me obriga? Forçar você é apenas uma circunstância incidental na minha política estabelecida. Após Tang Xiao terminar de falar, ele encerrou a comunicação. Ao mesmo tempo, no planeta Dente de Cuna, encontra-se a colônia da quarta civilização, cidade de Point Nori. De repente, uma grande nuvem de poeira se levantou à distância, e mais de 100 overbeakers foram vistas avançando violentamente em direção a este lado. Havia 2 pessoas do planeta Anaj sentadas em cada overbeaker, e todas estavam fortemente armadas. Antes da chegada dessas overbeakers à área residencial colonial totalmente fechada, aquelas pessoas pegaram tinta spray e picharam uma série de palavras extremamente ofensivas e insultuosas no vidro transparente de isolamento, e algumas chegaram a urinar e defecar diretamente no portão colonial fechado. Embora a retirada constante visasse evitar o fim da guerra, Volgograd Kennedy ainda estava preparado para a defesa, e 1.000 fuzileiros navais foram enviados para a colônia e posicionados por toda parte. Acontece que ele ainda mantinha os mechas construídos exclusivamente para a guerra, incluindo o Torciejo Walker e o Odin Avi Combat Walker, no compartimento de carga. No entanto, aqueles habitantes do planeta Anaj não tinham a intenção de atacar a colônia. Eles terminaram seu trabalho na periferia da colônia e foram embora. Mas eles ainda se recusaram a desistir, e antes de partirem, dispararam indiscriminadamente contra a cabana agrícola lacrada. A cabana agrícola não difere da área residencial, pois utiliza airbags selados. Assim, após uma rajada de tiros, começou imediatamente a vazar ar, e a pressão caiu drasticamente. A equipe de manutenção do 4º Regimento de Pioneiros da Civilização correu para estancar a brecha. Mas o assunto ainda não está encerrado.
Pouco depois de Kennedy terminar a desagradável conversa telefônica com Tan Xiao, seu ajudante correu furioso e gritou: "O bando de malditos Airo atacou nossa mina. Embora não tenham matado ninguém, explodiram todos os veículos dentro da mina e deixaram nossos mineiros presos lá dentro." Continua. Faustskold capítulo 417, Declaração de Guerra. Os dois capítulos foram reunidos para melhor compreensão da trajetória do protagonista. Este é o poder que precisamos usar desta vez? Tan Xiao olhou para o documento à sua frente e franziu a testa. 5 porta-aviões leves da classe Omeonload convertidos de navios de suprimentos pesados. 10 porta-aviões leves da classe Percheron. 5 cruzadores leves da classe Revelation. 20 destruidores leves da classe Assault. 80 fragatas pesadas da classe Cobalt. Além de 15.000 fuzileiros navais. Com um estalo, ele atirou o documento sobre a mesa à sua frente, e ele se espalhou como flocos de neve. Sua expressão era preocupada. "Você quer que toda a galáxia saiba que vamos invadir e conquistar?" Na reunião de ontem, Francis também deveria ter dito que esta batalha está sendo travada sob os olhos da República Galáctica. Estamos lutando por política, não apenas para vencer. Se seguirmos o seu plano, você quer mesmo que enviemos o cruzador de batalha classe Igaran que acabou de sair dos testes no mar. No entanto, se não mobilizarmos esse nível de poder, não podemos garantir que conseguiremos derrotar a civilização Airo. Embora tenham acabado de se juntar à República, eles ocupam a área estelar de Model há muito tempo e cobiçam o aglomerado estelar de Kuna. De acordo com a investigação, eles possuem 2 planetas industriais, 3 planetas coloniais e um planeta prisão para deter prisioneiros, com uma população total de 5,3 bilhões. Diante de um oponente assim, se não utilizarmos poder de combate de ponta, não conseguiremos. Qijian esclareceu. Como derrotar o inimigo é assunto para seu Estado-Maior e comandantes da linha de frente. O que eu tenho que considerar é a política. Tan Xiao pegou o documento e, com uma caneta, rabiscou mais da metade com firmeza. O corpo de fuzileiros navais não pode exceder 3.000 pessoas. O porta-aviões leve classe Omeonro está cancelado. O cruzador leve classe Revelation está cancelado. O destroyer leve classe Assault está no máximo 5. A fragata pesada classe Cobalt está no máximo 20. E todas as fragatas leves classe Gunship em estoque devem ser enviadas. E com a adição das fragatas leves classe Stilat e fragatas leves classe Shiken, o número pode ser adequadamente flexibilizado. Mas apenas estes. Como eu disse, isso não é algo que eu queira considerar, é você. Tan Xiao recostou-se na cadeira e disse friamente: "O que me preocupa agora é a opinião pública e a política em Coruscant. Portanto, a batalha que pode eclodir na presa de Kuna não pode ultrapassar os limites e, além disso, não pode falhar." Sim. Qijian baixou a cabeça, recolheu os documentos sobre a mesa com ressentimento e saiu do escritório. Tan Xiao continuou sentado em sua cadeira, meditando. Depois de um longo tempo, ele pressionou o botão na mesa e disse ao comunicador: "Ajude-me a marcar uma reunião com o planeta Simirti e o planeta Yagedu. Quero falar com seus líderes." O rosto de Qijian estava tomado pela depressão, mas a ordem de Tan Xiao era inquestionável. Ele só podia encontrar o atual comandante-em-chefe da Marinha, Igor Zavarov, e entregar-lhe a lista que Tan Xiao havia alterado a ponto de ficar irreconhecível. "General Igor, o senhor também está ciente da disputa atual entre nós e os Airo, mas o governador não está disposto a investir muito poder. Como o senhor acha que essa batalha deve ser travada?" Igor olhou para a lista e disse: "Na verdade, não importa. É verdade que usar grandes navios de guerra chama muita atenção, mas..." Ele folheou os documentos. "Você não ouviu falar da batalha em Tatooine? Para as frotas dessas raças atrasadas, nós temos o Nirvana." Os olhos de Qijian brilharam e ele disse alegremente: "Eu pensei nisso. Então é isso. Planeta Dente de Kuna, a mina do 4º grupo pioneiro da civilização. A mina foi completamente fechada. Há mais de uma dúzia de veículos de mineração em chamas espalhados do lado de fora, e centenas de pessoas do planeta Anaj estão fortemente armadas, bloqueando a única saída da mina. Elas usam respiradores, picharam diversas imagens ofensivas no portão da mina fechada com tinta áspera e soltam risadas arrogantes de tempos em tempos. Os mineiros do grupo pioneiro da 4ª civilização, que estavam lá dentro, permaneceram em silêncio e tremendo. Nesse momento, alguns mineiros quiseram sair para negociar, mas foram arrastados para o lado pelos Airo, que lhes tiraram os respiradores e os espancaram violentamente.
Os pobres coitados foram espancados por 5 minutos, quase sufocados, e finalmente, foram jogados à porta, morrendo, e rapidamente arrastados de volta por outros. Como a mina é uma operação móvel, o suprimento é escasso. Agora, os mineiros presos na mina não têm comida nem água potável, mas não se atrevem a sair. Porém, os Airou possuem navios de transporte que entregam suprimentos. Eles comem e bebem na frente dos mineiros, jogam comida na porta, urinam nela e esperam que os mineiros a recolham quando estiverem famintos demais para morrer. Volgograd Kennedy quer enviar um transporte para resgatar os mineiros, mas enquanto o transporte estiver voando junto, a nave espacial dos Airou sobrevoará o local e avisará que eles violaram seu espaço aéreo e, se não retornarem imediatamente, abrirão fogo. Os moradores de Point Noire City ficaram furiosos, e os membros do grupo pioneiro correram para o prédio onde Kennedy estava, gritando de raiva do lado de fora. Covarde, sai daqui! Lixo que desrespeita a vida humana. Meu marido ainda está na mina. Vá salvá-lo. Embora o rosto do guarda armado estivesse tomado pela raiva, ele só pôde fazer o possível para conter a multidão enfurecida. No prédio de escritórios, Volgograd Kennedy finalmente conseguiu contato com a comunicação Airou, mas desta vez foi uma Airou desconhecida que apareceu na projeção holográfica. Com um ar de arrogância no rosto, ela disse: "Sou a General Teusei, estacionada em Dente de Cuna, no planeta Anage. Estou sem tempo. Você tem apenas 1 minuto para explicar sua solicitação. Não podemos coexistir pacificamente. Eu imploro, não façam isso. Deixem os mineiros voltarem. Não podemos conversar sobre isso. Nós só queremos modificar a atmosfera de Kunastot, e não podemos desenvolvê-la juntos no futuro. Por quê? Por que vocês vieram tão longe? Por quê?" Kennedy quase implorou. "O planeta Aurora, no sistema Endor, é o que nós, Airou, demos a vocês. Não só não estão satisfeitos, como ainda querem o aglomerado estelar Kuna. Portanto, nosso pedido é muito simples. Vocês, saiam daqui, e nós, parem." Teusei olhou para Kennedy, com autoestima bastante satisfeita. "Há alguns feridos entre aqueles mineiros, e eles estão cansados e com fome. Deixe-os pelo menos voltar para o colônia primeiro, e então podemos ter uma boa conversa. Está bem?" Kennedy continuou a implorar. "Vocês, intocáveis, o que a vida e a morte têm a ver comigo? Como eu disse, é nisso que vocês vão acabar se não obedecerem ao ultimato. Nossa mensagem é muito clara. Ou vão embora ou vejam quanto tempo conseguem ficar aqui", disse Teusei. "Espero que ao menos possamos encontrar uma base para negociação em que ambos possamos nos apoiar. Vamos desenvolver e transformar o ambiente juntos, e ambos poderemos nos beneficiar", insistiu Kennedy com veemência. "A situação atual já está muito tensa. Podemos dar um passo atrás? Não podemos entrar em guerra. Muitas pessoas morreram em uma guerra. Dar um passo para trás? Você está me pedindo para dar um passo para trás?" Tio Teusei riu alto como se tivesse ouvido uma piada e, em seguida, cortou a comunicação. Kennedy caiu fracamente no sofá, olhou fixamente para o teto e murmurou: "Eu disse que muitas pessoas morrem. Quero dizer você. Ele conhece muito bem os métodos de Tan Xiao, e também sabe muito bem que, mesmo ele, só consegue enxergar uma pequena parcela da força da quarta civilização. Então ele naturalmente entende que tipo de existência a civilização Aero representa em comparação com a quarta civilização. Quando existe uma diferença geracional em relação à tecnologia, a população realmente não consegue explicar nada." Nesse momento, seu ajudante correu até ele e disse em voz alta: "Senhor." Um grupo de moradores abriu o portão sem autorização e saiu dirigindo. "Do que você está falando? Seu desgraçado. Seu desgraçado. Será que eles não acham que o assunto não é grave o suficiente?" Kennedy ficou chocado e pulou da cama com um baque. Ele correu até a plataforma do hangar, pulou em uma nave auxiliar e decolou imediatamente. Inesperadamente, logo após a decolagem do ônibus espacial, vários caças fabricados pelos Airou sobrevoaram a área e transmitiram na frequência pública: "Nave espacial à frente, por favor, pouse imediatamente. Você violou nosso espaço aéreo da civilização Airou. Por favor, pouse imediatamente." Volgograd Kennedy rugiu alto: "Eu sou o comandante do grupo colonial do planeta Aurora. Se vocês tiverem a capacidade de me derrubar, vão se matar. Se lutarem, será uma guerra total." Enquanto falava, ele empurrou o joystick violentamente e voou em direção à área de mineração.
O que ele disse deixou o piloto de Aero atônito, que ficou sem saber o que fazer por um tempo. Então pediu instruções urgentemente ao general Teusei. Teusei, que recebeu a comunicação, ficou repentinamente furioso. Quem ele pensa que é? Acha que eu não me atrevo a tocar no planeta Aurora deles? Abata-o. Mais tarde, ela pareceu achar que seria demais abater diretamente um líder do adversário, então acrescentou, basta destruir o motor dele. O piloto recebeu a ordem, imediatamente começou a acelerar, voou em direção à nave de Kennedy, alcançou-a por trás, mirou diretamente e disparou um laser. Ufa! Um feixe de laser brilhante irradiou a nave de Kennedy por 10 segundos inteiros. O escudo da nave foi perfurado e o motor foi atingido diretamente pelo laser de alta temperatura. A nave repentinamente soltou rajadas de explosões, expelindo uma nuvem de fumaça negra, e caiu em direção ao solo. Kennedy puxou desesperadamente o joystick e ordenou ao droide que consertasse rapidamente o motor da nave. Após algum tempo de operação, a nave finalmente levantou a parte frontal e fez um pouso de emergência no solo. Depois de deslizar por centenas de metros, atingiu uma rocha e parou. Ao mesmo tempo, na direção da área de mineração, o capitão Twi'lek Teu, que anteriormente havia entrado em conflito com Zyro, chegou com centenas de jovens pioneiros. Como Kennedy havia ordenado que o porte de armas na cidade de Point Noire fosse estritamente restrito, a maioria dessas pessoas carregava alguma ferramenta, sendo a mais poderosa um laser de mineração portátil com alcance inferior a 10 metros. Teu liderou os pioneiros para confrontar o povo do planeta Anage. Os dois lados gritaram um com o outro e atiraram pedras, mas não tomaram nenhuma outra atitude. O grupo pioneiro não possuía armas, portanto não ousaram atacar os Zyro, que estavam armados com munição real, e os Zyro também receberam ordens para não atirar primeiro. A civilização Aero também não é estúpida, e sabe naturalmente que quem atirar nessa situação sairá perdendo. Então eles continuam estimulando o grupo pioneiro e querendo que eles façam coisas estúpidas. Ninguém percebeu que vários drones no céu monitoravam cada movimento dali, e em uma colina a 1 quilômetro de distância, uma figura de manto preto observava friamente através da tela de monitoramento do drone. Observando o confronto entre os dois lados, o vento seco em Kunastot levantou seu capuz, revelando um rosto carrancudo por baixo. Barão Helmut Zemo. Ele pegou um comunicador e disse calmamente, como vai, Xiao? A voz de Neon Xiao veio do comunicador, está feito. Um humano cuja cidade natal é no planeta Anage, vem frequentemente ao assentamento de Dente de Cuna. Este lugar é onde a raça Aero produz uma especiaria única, o azul de Rokna. Os Aero raramente entram em contato com outras raças, então seu comércio exterior sempre foi feito pela raça humana no planeta Anage. Essa pessoa entra e sai de Tatooine com frequência, e eu a encontrei. Você entendeu o que eu quis dizer? Claro, está feito. Após terminar de falar, Neon Xiao enviou um sinal de frequência de comunicação. O Barão Zemo olhou para o homem chamado Russo na faixa de frequência de comunicação, sorriu friamente, conectou a comunicação e disse sombriamente, você se lembra de Gorei de Tatooine? Senhor Russo. Nesse momento, eles estavam confrontando o pessoal do grupo pioneiro da quarta civilização nos arredores da mina, e um humano que estava repreendendo alegremente mudou repentinamente de expressão. Deu 2 passos para trás sem deixar rastro e disse calmamente pelo comunicador, quem são vocês? O que querem dizer? Você apostou em Tatooine e ficou devendo uma quantia a Gorei, não foi? Para recuperar o dinheiro, ele contou tudo. Inclusive, que sua família morava no planeta Anage. A voz do Barão Helmut Zemo era arrepiante. Você. O que você quer fazer? Eu te aviso. Eu. Antes que Russo terminasse de falar, ele viu uma imagem projetada a partir da projeção holográfica do comunicador. Ao ver apenas 4 ou 5 pessoas usando máscaras de animais e apontando armas para a cabeça de sua esposa e pais, ele desligou rapidamente o projetor e gritou, vocês. O que vocês querem? Soltem minha família. Então. Atirem. As palavras do Barão Zemo subitamente se tornaram calmas e desprovidas de qualquer emoção. Droga. Você quer dizer? Isso mesmo. O grupo pioneiro do planeta Aurora é muito irritante, né? Atire neles e mate-os. Eu também tenho rancor do planeta Aurora. Cada vez que você matar 10 pessoas do planeta Aurora, eu libertarei sua família. Deixa eu contar. Você tem que matar 30. Ei! Atirar? Você. O superior nos disse para não atirar. 30. Atire.
disparou o Barão Zemo. Russo tremia por inteiro e finalmente desistiu. Afinal, não era só matar alguns habitantes do planeta Aurora. Nos últimos dias, os Airou descreveram o povo do planeta Aurora como um bando de párias estúpidos, maus e gananciosos, e a pessoa que sequestrou toda a sua família alegou ter rancor contra o planeta Aurora. Então, mate-os. Afinal, são apenas um bando de intocáveis. Os olhos de Russo ficaram frios, e ele finalmente puxou o gatilho. O rifle blaster disparou uma série de raios blaster carmesins, que explodiram sobre os membros do quarto grupo pioneiro da civilização. Várias pessoas caíram imediatamente. Assim que viu que os Airou estavam atirando, Teuo rugiu e avançou com o laser de mineração, e aqueles pioneiros furiosos também avançaram. Vendo que as pessoas do outro lado realmente ousaram avançar, os Airou também dispararam um após o outro. Os membros do grupo pioneiro desarmado caíram em grande números, e os outros perceberam que algo estava errado, gritaram e fugiram em todas as direções. 10, 11, 12. A voz fria no comunicador contava lentamente no ouvido de Russo, mas o pessoal do grupo pioneiro já havia começado a fugir, e ele não conseguia alcançá-los. Nesse momento, ele quase enlouqueceu. Ainda faltam 18. Seus olhos vermelhos injetados de sangue percorreram o ambiente e finalmente se fixaram na mina atrás deles. Lá dentro, havia centenas de intocáveis que haviam sido bloqueados por eles durante vários dias e estavam extremamente fracos. O Barão Zemo observou o assassinato com um sorriso cruel nos lábios. Esse método é exatamente o mesmo que ele usava quando estava no planeta Ceia e, claro, também é muito eficaz. Ele é bom em manipular os corações das pessoas, então sabe naturalmente quando pressionar o alvo corretamente. Ele pegou o comunicador e disse calmamente: "Meu senhor, o plano está correndo bem. Obrigado, Barão Zemo. Por fim, lembre-se de limpar bem as mãos e os pés." O tom de Tan Xiao era igualmente frio. O Barão Zemo deu um leve sorriso e emitiu uma ordem. 27, 28, 29. Russo, que havia entrado na área de mineração e estava em uma onda de assassinatos, de repente viu aquelas pessoas usando máscaras de animais apontando armas para a cabeça de seus familiares. Houve disparos. Não. Russo soltou um grito. Ele sentou-se no chão, observando aquelas pessoas na projeção holográfica se afastarem, deixando apenas alguns cadáveres frios. Seu coração finalmente se apertou. Ele colocou o rifle blaster no chão, levou o cano à boca e, com as mãos trêmulas, pressionou o gatilho lentamente. Ao mesmo tempo, o centro de comando da nave Manglore. Tan Xiao acenou com a mão. Enviem a imagem para toda a galáxia através da rede holográfica. Apresentem queixa formal contra a civilização Airou no Conselho Galáctico. Ao mesmo tempo, em nome da proteção da segurança dos colonos, a civilização Airou. Declarar guerra. Faustskoll capítulo 418. Estalos de Kanedi Volgograd. Kanedi ouviu um bip e sentiu alguém lhe dando leves tapas. Abriu os olhos, ainda sentindo a cabeça girar. Olhou em volta e percebeu que ainda estava sentado na cabine da nave e que o bip vinha do robô de navegação. Este robô, com corpo cilíndrico e cabeça hemisférica, fora importado pela Lixing Planet de uma empresa de robótica industrial. Pertencia à geração mais avançada de robôs e possuía alta inteligência. Nesse momento, o droide estava tentando acordar Kanedi, então continuava vindo e esbarrando nele com o corpo. Kanedi desapertou o cinto de segurança e se levantou, observando a confusão ao seu redor. O ônibus espacial havia sido abatido por um caça Airou, mas o bom desempenho do sistema de segurança salvou sua vida, e o inimigo não pareceu dar continuidade à perseguição. Ele pegou o comunicador, mas descobriu que estava danificado, então cambaleou até o compartimento de carga da nave, onde um M290 Mongoose estava estacionado. Subiu direto no assento e ligou o quadriciclo. O sistema de navegação dirigiu-se em alta velocidade para a mina. Ao chegar à mina, ele ficou estupefato com a cena que lhe chamou a atenção. Cadáveres. Os cadáveres estavam espalhados por todo o chão, e parecia que eram todos membros do grupo pioneiro, ainda com suas roupas. Um som inexplicável escapou da garganta de Kanedi. Ele não sabia se queria chorar ou o quê. Cambaleou e caminhou pela pilha de cadáveres, até chegar à entrada da mina, onde encontrou destruída. Entrou. Há também um grande número de cadáveres dentro da mina, mas esses corpos estão espalhados por toda parte. É provável que esses pobres mineiros tenham sido encontrados e mortos enquanto se escondiam.
Ele caminhava atordoado e encontrou um cadáver estranho ao lado. Vestia roupas coloridas, comuns entre os habitantes do planeta Anage. O cadáver estava sentado encostado na parede, segurando o rifle blaster na boca. A parte de trás de sua cabeça havia sido explodida, ensanguentada e coberta de sangue. Kennedy arrancou o blaster do cadáver e entrou cautelosamente. No entanto, o que ainda se vê nas profundezas da mina são cadáveres, nos cantos, debaixo das mesas e por toda a parte. Kennedy largou o rifle com um estalo, e o homem finalmente chorou. Ele ficou encostado na parede e gemeu alto, batendo desesperadamente com a cabeça na rocha áspera, e sua carne estava ensanguentada. Ao ouvirem seus gritos, alguns mineiros saíram trêmulos de cantos mais escondidos. Pareciam aterrorizados e observavam Kennedy, que chorava alto, permanecendo ali um a um. O que aconteceu? O que aconteceu? Kennedy viu que ainda havia pessoas vivas e correu para abraçar um mineiro como um louco. Os Iroh enlouqueceram. Atiraram. Atiraram e mataram Teu e os outros, e depois avançaram e começaram a matá-los. Então parece que receberam algumas ordens, e então todos recuaram. Os mineiros também choraram. Tudo o que aconteceu antes foi como um pesadelo. O Iroh? Kennedy ficou atônito e então rugiu. Por quê? 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 Eu já recuei assim, eu já implorei assim. Por que vocês não nos dão uma maneira de sobreviver? Por quê? Por quê? Enquanto rugia, ele socava e chutava o ar, como se estivesse lutando com alguém. Então seus pés escorregaram de repente e ele caiu no chão. Ei! Ei! Guerra! Você quer guerra, não é? Você quer guerra? Então deixe-me te ensinar. Guerra mata pessoas, guerra não é divertida. Sim. Sim. Kennedy se levantou e caminhou em direção à saída da mina, murmurando para si mesmo, os Iroh simplesmente não conhecem o horror da guerra. Eles viveram em paz por tempo demais, então acham que a guerra é divertida. Sim. Sim. Eu só preciso dizer a eles, dizer que a guerra não é divertida, que a guerra é terrível, que a guerra mata pessoas, esposas e famílias, e eles não vão continuar. Sim. Sim. Ele tinha dado apenas 2 passos quando se deparou com uma repórter e um cinegrafista tirando fotos dele. Os dois também tinham os rostos empoeirados e pareciam ter presenciado o massacre, mas se esconderam bem. Você. Kennedy apontou para o nariz do repórter. De onde você é? Somos repórteres da Voz da Aurora. Viemos aqui para cobrir o incidente em que os Iroh intimidaram os mineiros, mas eu não esperava que eles ousassem fazer isso. O repórter também parecia assustado, mas ainda assim encarou Kennedy com obediência. Depois de aplaudir por um instante, entregou o microfone e disse, você é o chefe da colônia destacado pelo planeta Aurora, o que acha disso? Saiam daqui. Kennedy rugiu alto, voltem e contem para Tang Xiao. Ele está satisfeito. Ele conseguiu? Ah? Ah! O vídeo do massacre de mineiros desarmados no planeta Anaj rapidamente se espalhou por toda a República Galáctica através da rede holográfica e se tornou manchete nos principais meios de comunicação por um tempo. Sob o suborno e a manipulação de pessoas nos bastidores, a mídia exagerou o massacre, descrevendo a civilização Iroh como um grupo de açougueiros de sangue frio. Como senhores da área estelar de Model, eles continuam a intimidar o frágil planeta Aurora e chegam a alegar que o lar do planeta Aurora no sistema Endor foi emprestado deles. Que descaramento! Não só isso, mas o fato de a civilização Iroh ter criado a especiaria especial Rokin Azul também contribuiu para o problema. Sua colônia em Kunastot agora se transformou em um antro de produção e tráfico de drogas, como mostram os meios de comunicação. Surge então a questão, que base legal teria um antro de fabricação ilegal de especiarias para negociar quem chega primeiro, e atendido primeiro com um grupo pioneiro que normalmente realiza trabalhos de colonização e desbravamento e está disposto a investir muito dinheiro para transformar o ambiente. Assim que o vídeo foi divulgado, o planeta Aurora emitiu um ultimato ao planeta Anaj, exigindo explicações sobre o massacre dos mineiros de Dentes de Kurna em 24 horas, o pagamento de uma enorme quantia de 2 bilhões de créditos e a entrega da responsável pelo crime, a General Teusei, para que fosse julgada pelo planeta Aurora. Isto ainda não acabou. A maioria dos sistemas participantes da República Galáctica anunciou que irá cortar todos os laços diplomáticos e econômicos com o planeta Anaj antes que a investigação seja concluída, embora, para começar, quase não existam laços, pelo menos nominalmente. Ao mesmo tempo, os planetas Simirt, Rodia,
Kalei, Jabin, Yagdu, Geonosis, etc., bem como várias supergrandes empresas, incluindo o quarto grupo, o clã bancário interestelar, a Guilda do Comércio, a Federação Comercial, a Aliança Corporativa, a União Tecnológica e o grupo Damasco Holding, também emitiram declarações oficiais, condenando os massacres cometidos pelo planeta Anaj e expressando sua disposição em fornecer toda a assistência possível ao planeta Aurora, incluindo, mas não se limitando a, assistência militar, para ajudar o planeta Aurora a proteger seus próprios pioneiros coloniais. Tal declaração é quase equivalente a uma declaração de guerra. Até mesmo o Conde Dooku fez aparições públicas, denunciando nominalmente o massacre no planeta Anaj e usando isso para atacar a República, dizendo que foi a fraqueza da República que causou isso. A rainha da civilização Airo, no planeta Anaj, não esperava que esse incidente atingisse diretamente o ninho de pássaros. Ao acordar, ela se viu inundada por inúmeras comunicações, alarmes e condenações. Se ela tivesse um minimapa, teria visto tudo nele ficar vermelho da noite para o dia. Faust capítulo 419. A ira de Kennedy. Volgograd. Kennedy dirigiu o Mongoose de volta para Point Noire City como um raio. Seu ajudante se aproximou dele. Seu rosto estava um tanto feio, e ele hesitou em falar. Kennedy também o ignorou e disse diretamente: enviem pessoas imediatamente para a mina e resgatem todos os mineiros. Formem uma equipe de patrulha, cada equipe com um Warthog e 3 Mongooses com munição. Liderem e enviem 40 equipes para expandir o escopo da inspeção para 200 quilômetros ao redor da cidade de Point Noire, incluindo a área de mineração. Além disso, resgatem Xiao Guanggu e Carlos Suarton e realizem uma reunião de combate em meia hora. E se encontrarmos a civilização Airo? O tom do ajudante era um tanto frio. Tang Xiao, o que ele fez? Perguntou Kennedy. O governador-geral emitiu um ultimato à civilização Airo. Como a guerra ainda não foi declarada formalmente, se o oponente não tomar a iniciativa de atacar, dispare um tiro de advertência e atire para matar em quem se recusar a obedecer. Se o oponente tomar a iniciativa de atacar, então atire para matar, respondeu Kennedy sem hesitar. O ajudante mordeu o lábio inferior com força, fez uma saudação militar a Kennedy, virou-se e saiu, indo imediatamente tomar providências. Inconscientemente, Kennedy estendeu a mão para pegar uma garrafa de vinho, mas então seus olhos brilharam intensamente e ele a esmaguou contra a parede com um estrondo, espalhando o cheiro de vinho por todo o ambiente. Ele respirou fundo algumas vezes e se conectou à comunicação com Tang Xiao. Após algum tempo, a figura de Tang Xiao apareceu na projeção holográfica e ele disse lentamente: Sr. Kennedy, se o senhor ainda insiste em renunciar, então posso considerar seriamente essa possibilidade agora. Você planejou tudo isso, não é? Inclusive me deixar servir como comandante desta colônia. Os olhos de Kennedy estavam ferozes. Por mais que você me idolatre, não será assim. Tang Xiao parecia muito relaxado agora e disse com um leve sorriso: sua nomeação não foi por minha intermédio, foi uma decisão do departamento administrativo, e eu nunca imaginei que haveria um conflito neste momento. Talvez no futuro, mas definitivamente não na dente de cuna. Como se vê, eu ainda subestimei a determinação da civilização Airo. Então você me usa meu trauma para se fazer de vítima. Para encobrir sua ambição desmedida. Gritou Kennedy. Como eu disse antes, seja usando você ou forçando você, é apenas um efeito colateral da minha política estabelecida. Eu realmente não esperava que os Airo fossem tão fortes, mas então percebi que poderia me aproveitar dessa força. Uma oportunidade de ocupar o aglomerado estelar Clone e dominar a área estelar Model em um curto período de tempo. Então, sim, eu me aproveitei da sua fraqueza, disse Tang Xiao francamente. Comparado aos canalhas que conheci, você pelo menos consegue dizer a verdade. Kennedy rangeu os dentes e disse: por que você não se importa comigo? Mas e aqueles mineiros? E aqueles pioneiros? E Teu e os outros? O que é a vida deles aos seus olhos? Tang Xiao cruzou as mãos no queixo. Essa é uma questão fácil de múltipla escolha, Kennedy. Eles são um grupo de refugiados desesperados. Sem a minha ajuda, poderiam ter morrido de fome em algum planeta. Não quero matá-los de propósito, mas, se necessário, não tenho muito peso psicológico em sacrificar suas vidas. Esta é apenas a sua guerra e não tem nada a ver com eles. A voz de Kennedy baixou. Indivíduos e países estão intimamente ligados. Indivíduos que deixam um país não são nada, e o inverso também é verdadeiro.
Já enfatizei mais de uma vez que estamos enfrentando uma guerra. Se não nos prepararmos para a guerra, eu e meu povo morreremos sem lugar para sermos enterrados, disse Tang Xiao. É apenas a sua ambição pessoal. Entendo o que você quiser. Tang Xiao sorriu. Certo, qual é a sua resposta? É uma demissão ou o quê? Minha frota está pronta para partir e chegará à fortaleza da presa de Kuna em 5 horas. O olhar de Kanedi era extremamente penetrante. Vocês colocaram a vida de 500 mil pessoas em minhas mãos. Como ousam me pedir para renunciar? Tang Xiao mudou de posição para se sentir mais confortável. Na verdade, também estou ensinando a civilização Aero a usar ultimatos. Ultimatos não servem para bloquear portas, pichar ou jogar esterco. O ultimato é usado para a guerra. Então, se vocês não se renderem, a guerra que está prestes a eclodir no aglomerado estelar Clune e até mesmo no distrito estelar Model também os envolverá. Meu grupo pioneiro, eu o protegerei. Não preciso da sua frota, disse Kanedi entre dentes cerrados. Tang Xiao riu. Que bom que você tem essa determinação. Então, vou continuar deixando você servir como comandante do regimento pioneiro. Vamos ver até onde você consegue chegar. Sua missão é fazer um bom trabalho. Mantenha-o presa de Kuna e não perca este planeta até que eu abra caminho para outras possibilidades. Lembre-se, atrás de você está toda a quarta civilização. Kanedi virou-se e saiu sem esperar que Tang Xiao terminasse de falar. Ele foi direto para o centro de comando, onde Cao Suarton, Xiao Guanglu e outros já o aguardavam. Ao verem Kanedi se aproximar, todos se levantaram e prestaram continência. O ajudante de Kanedi, Jin Shen, disse: acabei de ser informado de que o comandante da frota A, Ma Torner, liderou a partida da frota, e espera-se que chegue ao sistema Dente de Kuna em 5 horas. Lançaremos um contra-ataque. A frota não virá, direi a eles para voltarem por conta própria. A dívida de sangue do Dente de Kuna, eu mesmo encontrarei a civilização Aero para pagá-la. Quase todas as palavras de Kanedi escaparam de entre os seus dentes. Mas sem o apoio da frota A, nós. Não é nada além disso. Os Aero não querem guerra. Então que venha a guerra, disse Kanedi decisivamente. Que comecem imediatamente o descarregamento e a reorganização dos armamentos do cargueiro no 5. Preciso de uma força de assalto mecanizada. Deixe comigo. Cao Suarton se levantou, olhou para Kanedi e assentiu. Já que estou aqui, aceitarei temporariamente seu comando, independentemente da patente militar. Obrigado. Kanedi acenou com a cabeça em agradecimento e continuou. Em seguida, vamos cortar a linha de suprimentos do Aero. Vá direto para cá? Perguntou Jin Shen. Claro. Impossível. Kanedi ergueu o dedo e traçou uma rota no mapa estelar. A partir daqui, vamos começar. Descobriram por que Russo atirou no planeta Dente de Kuna, na colônia de Aero. O general Teusei estava furioso, por causa da estupidez dele. Perdemos completamente o apoio da opinião pública. De acordo com os resultados da investigação do planeta Anage, ele devia uma grande quantia em dinheiro em Tatooine e matou toda a sua família antes de partir. Parece que ele pretendia morrer, disse o oficial colonial, curvando a cabeça. Impossível. Deve haver algo errado com esse resultado. Teusei soltou um grito agudo. Nesse instante, um soldado da área de comunicações entrou correndo e gritou: General! General! Notícias de última hora do planeta Anage. A Rainha Aero rejeitou oficialmente o ultimato do planeta Aurora, e agora entramos em estado de guerra. O general Teusei olhou para o relógio. Nosso próximo lote de suprimentos chegará em meia hora padrão. Após recebermos esse lote, lançaremos um ataque à colônia do planeta Aurora. O grupo pioneiro deles tem uma grande população, e não podemos enviar essas pessoas para lá. Esta é uma oportunidade para treinar como soldado. Sim. Ordenem a todas as naves espaciais que se formem ao longo do equador do Dente de Kuna. Monitorem o canal de hiperespaço o tempo todo. Estejam preparados para o ataque do outro lado, que usará aqueles grandes cargueiros para causar problemas. O general Teusei continuou a dar ordens, uma após a outra. Obviamente, o fato de a Rainha Aero ter designado Teusei para a linha de frente deste conflito demonstra que sua habilidade foi reconhecida por ela. Nesse instante, o soldado do radar soltou um grito repentino. Salto no hiperespaço detectado. As coordenadas estão sendo calculadas. Não. Impossível. O que aconteceu? O rosto do soldado do radar empalideceu e ele olhou para o general Teusei sem expressão.
As coordenadas do salto hiperespaço estão dentro do círculo gravitacional do dente de cuna. Eles estão tentando se matar? Perguntou o general Teusei, franzindo a testa. Espere um minuto. As coordenadas mais distantes foram calculadas. O ponto de aterrissagem do salto deles bloqueou nossa frota de suprimentos. Disse o soldado do radar em voz alta. O que você disse? Diga à nossa frota para voltar imediatamente. Imediatamente. A voz de Teusei ficou aguda devido ao seu pânico extremo. No entanto, o tempo de aviso para o salto hiperespaço era inferior a um minuto. Um clarão de luz branca surgiu e um enorme cargueiro da classe Lukeuk apareceu repentinamente no espaço. Fault Scrolls de capítulo 420. O general, quando o enorme casco em forma de anel da nave cargueira LH-3210 da classe Lukeuk surgiu do hiperespaço, mesmo sabendo que se tratava apenas de uma nave cargueira desarmada, os Airou ficaram chocados. Este anel, com um diâmetro superior a 3.000 metros, possui uma esfera com 1.029 metros de diâmetro no seu centro. Uma escala tão gigantesca representa uma capacidade industrial que a Airou dificilmente conseguiria igualar em algumas gerações. O que é ainda mais assustador é que a localização dessa nave espacial acabou impedindo a chegada da frota de suprimentos de Airou. Como é possível? Como eles fizeram isso? O ponto de salto está obviamente dentro do poço gravitacional do dente de cuna. O general Teusei ficou chocado. Notifiquem a frota de suprimentos para que se evadam imediatamente. Eles ainda estão no canal hiperespaço. Como posso notificá-los? Em um ato de desespero, o comunicador respondeu diretamente. Onde está nosso navio? Gritou Teusei. Ainda faltam 5 minutos. E nesse instante, uma luz branca brilhou por um breve momento, e mais de uma dúzia de naves de transporte escaparam do canal hiperespaço e apareceram no espaço. Após observarem claramente a paisagem através da escotilha, os pilotos dessas naves de transporte ficaram atônitos com o enorme cargueiro da classe Lukeuk LH-3210 à sua frente. Quase simultaneamente, Kennedy deu uma ordem, e os caças decolaram do cargueiro LH-3210 da classe Lukeuk. Mais de 100 caças Blight decolaram simultaneamente da plataforma de voo extremamente ampla do cargueiro e seguiram diretamente para as naves de transporte Airou. Limitado pelo desempenho e espaço, o Bloodfighter só pode ser equipado com lasers azuis, escudos de energia primária e até 4 mísseis Arar Gemini, o que levou a estrutura deste modelo ao limite. Mas esses caças pilotados por droids B-1 representam uma ameaça considerável para as naves de transporte, que possuem apenas poder de fogo defensivo básico. As naves de transporte de Airou fugiram em todas as direções, sem ousar se aproximar do planeta, e a cena tornou-se repentinamente caótica. Teusei foi muito decisivo e imediatamente deu uma ordem. Eles não têm caças suficientes. Todas as naves espaciais, lancem seus caças e concentrem-se em atacar aquele cargueiro. As naves de transporte foram todas dispersas pelos caças Blood, e agora leva muito tempo para resgatá-las uma a uma. Nesse momento, é muito provável que algumas naves de transporte sejam abatidas. É melhor cercá-las, resgatá-las diretamente e atacar o cargueiro da classe Lukeuk LH-3210 para que os caças inimigos tenham que retornar para ajudar. A frota Airou atualmente em Kunastot inclui um total de 10 fragatas da classe Defender e 5 fragatas leves CR-12. A classe Defender é uma das primeiras naves de guerra produzidas pela Hindley Stardrive. Ela tem 94 metros de comprimento e 71 metros de largura. Claro, assim como a classe Defender, esse chamado início se refere ao período da Guerra Sith, há cerca de 3.000 anos. Embora a tecnologia tenha se desenvolvido até certo ponto, haveria um gargalo, ou seja, não haveria mais transição do vapor para esse salto no desenvolvimento da eletricidade. Portanto, a tecnologia de 3.000 anos atrás não era necessariamente tão atrasada a ponto de arcos e flechas serem páreo para armas eletromagnéticas. No máximo, seria como rifles de assalto contra armas eletromagnéticas. Portanto, esses navios de guerra que foram produzidos em massa durante a guerra e posteriormente eliminados foram tomados por esses planetas e se tornaram sua frota defensiva. Após milhares de anos de imitação, os Airou conseguiram construir algumas imitações de má qualidade desse tipo de navio de guerra, e é aí que reside sua maior confiança. Independentemente da qualidade, a civilização Airou, com 2 mundos industriais, pelo menos possui uma frota grande. Como Teusei previa,
O cargueiro LH-3210 da classe Lucreuc nem sequer revidou e continuou sendo derrotado passivamente dessa forma. Continuem me atacando. Destruam aquele cargueiro. Dê um pouco de cor ao planeta Aurora. Gritou Teusei. General. O planeta Aurora enviou um grande número de veículos todo-terreno, e eles chegaram aos arredores da nossa cidade. Estão atirando nas casas. Gritou o soldado de comunicações. Enviem 5 brigadas para resistir. As outras tropas terrestres não devem agir precipitadamente, ordenou Teusei imediatamente. Centenas de soldados aerodisfarçados de civis subiram nas motos voadoras e correram em direção ao comboio do planeta Aurora, e houve uma rajada de tiros do lado de fora da cidade. A Dawn Planet enviou mais de 30 Warthogs e mais de 50 Mongolses. Eles metralharam as casas nos arredores da colônia Airo e chegaram a disparar foguetes com lançadores de foguetes M41 SPNKR. A guarnição de Airo começou a se movimentar e imediatamente iniciou a retirada. Os furiosos Airos seguiam de perto, mas logo perceberam que, embora conseguissem alcançar o Warthog no Verbeek, não eram páreo para o poderoso poder de fogo do oponente e foram rapidamente dispersos. Contudo, a equipe do planeta Aurora não recuou muito, eles simplesmente continuaram a rondar, atacando constantemente com sua mobilidade superior. O general Teusei não percebeu que as 3 frentes agora formavam um equilíbrio estranho. Os caças Blade carecem de poder de fogo e não conseguem destruir a frota de transporte em um curto período de tempo, e as naves espaciais da classe Aero não representam uma ameaça para os cargueiros LH-3210 da classe Lucreuc em um curto período de tempo, e o campo de batalha terrestre também parece incapaz de acompanhar o ritmo. Ao mesmo tempo, Volgograd e Kennedy estavam em frente à tela no centro de comando da cidade de Point Noire, observando atentamente a batalha, sem dizer uma palavra. Senhor, como o senhor fez isso? A série de operações que acabaram de ser realizadas deixou o ajudante Jin Shen, que já tinha sérias dúvidas sobre Kennedy, boquiaberto. Tenho monitorado o horário de chegada e a rota da frota de suprimentos da civilização Airo. Com o sistema eletrônico da nave de carga da classe Lukeluk, não é difícil fazer isso, disse Kennedy com naturalidade. Mas, como é que aquele cargueiro conseguiu saltar diretamente para o poço gravitacional do planeta através da navegação no hiperespaço? E se não estiver nessa posição, é provável que faça a frota de transporte da outra parte fugir. Não é um poço gravitacional, pelo menos não agora, respondeu Kennedy, porque na última semana deste mês padrão, devido ao grande aumento da atividade de erupções solares ao redor da estrela, isso afetará o campo magnético do dente de Kuna, reduzindo ligeiramente o alcance real do poço gravitacional. O mapa estelar do sistema de navegação não registrará essa mudança, pois ela não afeta a navegação. Jin Shen exclamou. Então, você estava planejando essa batalha há muito tempo? Compreender as leis astronômicas da jurisdição e as atividades de nossos vizinhos é a tarefa de um governador colonial. Nunca quero brigar com ninguém. Kennedy bateu com o punho na mesa, tomado pelo ressentimento. Mas agora nós deveríamos ser capazes de destruir essa pequena frota do Airo? Perguntou Carlos Suarton ao lado. Kennedy acariciou levemente a barba no queixo. Com a nossa força, não há como dar checkmate nas 3 linhas, então preciso testar os movimentos do oponente e depois pensar em como dar checkmate. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.